Aí você me pergunta, como faz para aprender na estante? Educar na estante. A plataforma para ensino remoto feita para quem não tem acesso regular à internet. Você aprende em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição. Isso é com você. O Educar na Estante só precisa de internet uma vez por semana para trocar os ciclos de aprendizagem ubíqua. A cada novo ciclo você tem uma aula em vídeo de até 20 minutos, material de apoio didático responsivo e os desafios para responder. Planeje bem seus horários de estudo. A semana passa e neste chega a aula ao vivo. Um encontro de 2 horas com o professor para tirar dúvidas, para questionar, para saber mais. A aula pode ser à distância ou presencial. Aí você troca o ciclo por outro e as respostas dos desafios vão para o professor. A devolutiva vai para você. Assim, de ciclo em ciclo, você aprende em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer posição. Mas isso já disse. É você que escolhe. Educar na estante. Aprender faz parte do ciclo da vida. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes. E com ela, evoluímos também. Aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Olá! Nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, iremos rever o programa Nestantim, que foi ao ar no dia 17 de janeiro de 2022, com o tema Apicultura como subsistência do povo da Caatinga do semiárido, tirado de uma postagem do aplicativo nestante.org, com a participação de José Erenildo, Sandicléia Rodrigues e Francisco dos Santos, na apresentação de Arlete Sepúlveda, integrante do coletivo Comunicação Cidadã. Vamos agora conferir a reprise do programa Nestantim na TV Nestante. Boa noite. Começa agora o Nestantim. O programa é do Coletivo de Comunicação Cidadã, formada pelos egressos do Instituto Ubíqua, sobre a coordenação de Josimar Santana. E para começar, já quero pedir para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, para não se esquecer de deixar o seu like. Ele é muito importante para que a nossa live seja indicada para outras pessoas. Aproveita que você já vai aí dar o like, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de toda a programação da TV Nestante. Aproveita também para interagir com a gente nessa live de hoje. Mande a sua mensagem, faça a sua pergunta, porque nós estamos aqui. Tem chat, né, que você pode fazer tudo isso e nós estamos aqui ansiosos para falar com você, para aprender também, né? Porque tem muita gente aí que vai nos assistir, vai interagir com a gente. E hoje, pessoal, vocês vão ficar bastante curiosos, viu? Querem fazer bastante perguntas mesmo, porque nós vamos falar sobre apicultura como subsistência do povo da Caatinga do semiárido. E para conversar com a gente sobre esse tema, vamos receber 3 convidados que nos deixarão mais informados sobre esse assunto.
O nosso primeiro convidado é o Francisco Santos. Ele é engenheiro agrônomo. Seja bem-vindo, Francisco. Boa noite, Arlete. Boa noite, telespectadores. Eu sou Francisco Santos e hoje eu vou estar com vocês aí no nosso programa. A nossa segunda convidada é a Sandecleia Rodrigues. Ela é técnica em agropecuária. Boa noite, Sandecleia. Seja bem-vinda. Boa noite, Arlete. Boa noite, o Francisco Santos, que é engenheiro agrônomo. Boa noite aí o apicultor, né, e agricultor também, né, o Josimar também, você e o Juliano, aliás, não o Josimar, o Juliano. Arlete, eu já tenho um conhecimento, né, Arlete, pouco, assim, uma amizade nossa já é de grande valia. Uma boa noite a todos que estão acompanhando pelo YouTube, né, porque hoje eu creio que tem bastante gente acompanhando, porque as perguntas já começou e eu não posso responder nesse momento pelo WhatsApp, porque nós vamos estar ao vivo, né? Mas é muito importante a gente estar contribuindo com esse canal, né? Por conta aí desses assuntos abordados que atinge todo o Brasil, né? E é um prazer estar contribuindo com esse tema, né? Esse assunto que é abordado em questão da apicultura com subsistência aqui do povo do semiárido. E principalmente, né, no nosso bioma Caatinga, que temos aí a vantagem. E o nosso terceiro convidado é o José Irinildo, apicultor. Seja bem-vindo, José Irinildo. Boa noite. Boa noite, Arlete. Boa noite, Francisco. Boa noite, Sandecleia. E todos os nossos telespectadores do Nestantim. Bom, pessoal, no programa de hoje vamos falar sobre apicultura como subsistência do povo da Caatinga do semiárido. E antes da gente começar sobre esse bate-papo, vamos conhecer um pouco a história dos nossos convidados. Nós queremos ouvir de cada um de vocês a trajetória de vida até aqui, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo Francisco. Aí nós vamos chamando na sequência. Pronto, Arlete. Eu sou Francisco dos Santos, minha formação acadêmica, eu sou engenheiro agrônomo, tenho pós-graduação também pelo Instituto Federal aqui de Oeiras, em fitotecnia. Eu me formei em Uruçuí, no sul do estado, lá na UESP, e tive a oportunidade de trabalhar também 2 anos lá no agronegócio, lá no sul do estado do Piauí. Atualmente, agora, eu estou morando em Oeiras aqui, trabalhando com agricultura familiar, que é o tema de nós, que a gente vai debater hoje durante nossa noite. Trabalho com assistência técnica na agricultura familiar, de forma sustentável, de forma agroecológica. Trabalho no Cefas, o Centro Educacional São Francisco de Assis, que trabalha com essa capacitação, com esse objetivo de formar e capacitar o agricultor familiar. E dentro dessas formações a gente trabalha com a apicultura, que é um tema bem interessante para os agricultores familiares, que a gente vai, ao decorrer da noite, a gente vai trabalhar esse tema, apicultura. E Sandecleia, fale um pouco sobre a sua trajetória. Muito bem, Arlete, e todos que nos assistem nesse momento, né? Eu sou a Sandecleia Borges, né? Chamo Rodrigues porque o nome é grande demais. Moro na comunidade Olho d'Água Grande, trabalho atualmente na Secretaria do CEF, o Centro Educacional São Francisco de Assis, coordenada aí pelo Padre João de Deus, né, uma pessoa importantíssima que vem levando esse trabalho de agroecologia, de incentivo à apicultura nas comunidades, que a gente sabe a dificuldade, né, de informações até o pessoal das comunidades. Hoje, eu sou formada em técnica agrícola, estou cursando, né, iniciando o curso de licenciatura em letras português e inglês por uma necessidade, porque quando a gente vem das comunidades rurais, a gente tem aquele vício de linguagem, né? E aí, por necessidade do trabalho, eu preciso exercer esse curso. Trabalhei como técnica agrícola, mas houve a necessidade de remanejamento, eu fiquei como secretária já. E sem contar que a gente trabalha também num programa de rádio, a FM Educativa Cristo Rei,
a gente faz uns trabalhos de formação, como nesse período de pandemia a gente não pôde chegar até as comunidades, né, por meio físico, presencialmente, mas a gente está chegando, adentrando as comunidades em cada casa por meio do rádio, né? FM Educativa Cristo Rei, a gente faz os programas dia de sexta e sábado, de 6 às 7 da manhã, levando como se fosse uma capacitação, como o Francisco falou. É um trabalho de agroecologia, é um trabalho que a gente vem tirando, tentando tirar o uso de agrotóxicos das comunidades para que eles tenham o seu alimento saudável, né? Então, é uma trajetória, sou filha de agricultor e agricultora com muito orgulho, não tenho essa vergonha de dizer, trabalho, exerço a minha atividade também como agricultura familiar, mesmo eu trabalhando na cidade, indo do interior à cidade todos os dias, mas eu exerço a minha atividade como agricultura familiar. Exato. Agora a gente quer ouvir a trajetória do José Erenildo. Bom, Arlete, eu desempenho essa atividade, já apicultura, há cerca de 12 anos. Na época, sempre em parceria com meu pai, a gente iniciou essa atividade, né? E na época em que iniciamos, com muita dificuldade, inclusive o trabalho foi iniciado em nossa propriedade através de parcerias, né? Parcerias da chamada atividade como meeiro, né? E de lá para cá a gente vem desenvolvendo essa atividade, né? Na época já existia a Associação dos Apicultores aqui da nossa região, que é situada aqui no povoado de São Francisco, que é o município de Massapê do Piauí, aqui na região de Picos, né? Então, desde quando eu comecei a iniciar, desde quando eu comecei a desenvolver essa atividade, na verdade eu nem idade não tinha para ser sócio da entidade, mas sempre participava ativamente da instituição, das capacitações. Cheguei, inclusive, a participar de alguns momentos em que não havia como me certificar porque era de menor de idade, né? Mas sempre envolvido com essa atividade. E de lá para cá eu fui presidente da entidade, hoje da Associação de Apicultores da Data Boa Vista, a Bomel. Hoje eu desempenho a função de tesoureiro na associação. Nos anos de 2017 até início de 2019, exerci também a função de diretor-presidente da Melcoop, né, que é uma cooperativa, uma das cooperativas singulares que integram a nossa central de cooperativas da região semiárida, a Casa Apis, que graças a Deus e com o trabalho de muitos esforços, hoje é referência em toda a região, né, do Nordeste brasileiro em termos de apicultura. E nesse meio tempo de lá para cá, também passei antes de me tornar presidente lá da Melcoop, também estive integrando o Conselho Fiscal da Central de Cooperativas, a Casa Apis. Fiz também algumas capacitações na área de gestão cooperativista, né? Antes de assumir esse cargo, estive num processo de formação na qual fiz uma especialização nessa área, né? E também sou bacharelado em Sistema de Informação e atualmente desempenho função na área da gestão pública aqui do nosso município, né? E estamos nessa luta há pouco mais de 10 anos, né? São muitos aprendizados, são muitos desafios aí nesse caminho todo. E estamos aí em busca cada vez mais de novas evoluções aí na atividade. E quando a gente olha lá para o início, a gente vê o tamanho das contribuições que a gente tem na região hoje com a apicultura, né? Graças a Deus, apesar dos pesares e dos altos e baixos que toda e qualquer uma atividade
traz seus desafios, mas é muito gratificante a nossa caminhada. Bom, e agora, vamos lá, porque eu, pelo menos, estou aqui muito curiosa para saber mais informações, né, sobre esse ramo que é um ramo que ele é necessário, né? E ainda bem que ele é gostoso, né? Porque o fruto dele é bem docinho, não é mesmo? Francisco, o semiárido tem a maior parte do seu território coberto pela caatinga. E neste contexto, as chuvas costumam ser irregular, né? Elas acontecem de forma irregular aqui para a gente. Como as famílias podem se preparar para as chegadas das chuvas e assim aproveitar os seus benefícios? É uma pergunta bem interessante, Arlete, em relação a essa questão de se organizar, o agricultor familiar se organizar para o período chuvoso. O bioma Caatinga, ele é um bioma exclusivamente brasileiro, né? É bem interessante essa parte da parte do semiárido. Quando a gente fala esse termo semiárido, está relacionado diretamente ao clima, né? Esse índice pluviométrico que a gente fala que é a chuva, né? Alguns problemas que o agricultor sofre não é só a questão da questão do baixo índice pluviométrico, a quantidade de milímetros de chuva, mas também essa questão da mal distribuição. Em relação à sua pergunta, como se preparar para a chegada para ter um maior aproveitamento, né? Ter os seus benefícios em relação à chuva. Existem várias tecnologias dentro dos semiáridos, a assistência técnica recomendam para esses agricultores familiares, como exemplo, a questão de armazenar essa água no período chuvoso, né? A gente passa um período chuvoso, a questão de cisternas, o uso de plantas adaptadas à nossa região para alimentação animal, como o uso da palma farrageira, o uso do plantio de macaxeira, a questão de animais resistentes, a questão do caprino. Mas em relação à apicultura, que é o tema de hoje que a gente está trabalhando dentro do nosso programa, se preparar para a questão da florada, né? Se organizar, fazer o manejo dessas colmeias dentro do seu apiário, para aproveitar a questão dessa questão da florada, aproveitar ao máximo, né, a questão do período da florada, que é o período que as abelhas trabalham dentro da sua propriedade. Certo. Então, a gente vê que tem bastante formas aí, né, de aproveitar essa água, né, que é das chuvas, porque às vezes ela vem, ela não é uma chuva regular e muitas vezes a gente se surpreende com a quantidade de chuvas que o produtor rural muitas vezes não estava esperando, né? E aí acontece, como a gente teve esse ano, que foi bastante chuva aqui na nossa região, né? Infelizmente, tiveram pessoas que sofreram um pouco por conta disso, da quantidade de chuvas, mas a gente vê que mesmo ela vindo em grande quantidade, através dessa forma aí que você comentou, que é o uso das cisternas, né? É possível ter armazenar para aproveitar mais na frente, né? No período de escassez. Muito Exatamente, o uso interessante. de barragens também, é muito interessante essa questão dessas tecnologias para o semiárido. Sandecleia, na região onde você mora, também é feito o uso das cisternas para o armazenamento da água das chuvas? Sim, Arlete, tanto o uso das cisternas, a gente vê que a nossa, né, mesmo estando nesse... Mas aí eu queria que o José Aranil também comentasse. Pronto. Posso continuar, né? Pode. Ó, no nosso bioma aqui, na nossa região de Oeiras, a gente não tem tanta essa dificuldade, né, com a falta de água, que nem na região de São Raimundo Nonato, que é uma região mais seca. E o uso dessas tecnologias sociais é importantíssimo, porque no período, né, da escassez, o agricultor, o apicultor, ele tem como reservar aquela água para levar até, né, a sua colmeia, o que é importante, porque mais no decorrer do programa eu vou até explicar melhor
que existe, né, a coleta já que estamos falando da apicultura, né, o tema principal da apicultura para a subsistência aqui no semiárido, né, da Caatinga, é em relação à safra. Muitos apicultores, eles ainda não sabem, né, trabalhar corretamente. Eles têm aquele período de coleta, não podendo, né, estar tirando ainda mais no período que não seja a safra do mel. Período de chuva, muita chuva, né, que nem tivemos bastante, graças a Deus, mas também no período da escassez. Então, o apicultor, ele precisa aprender a conviver com o semiárido. Então, é aprendendo a conviver, é a mudanças de regras que a gente tem, de mudar, né, o cotidiano dessas pessoas, de entrar na mente e mostrar novas tecnologias, novas formas de sobrevivência e, principalmente, de coleta ainda mais fora da safra para os apicultores. Estamos aí com um profissional, né? O José Erenildo é um profissional nessa área. É isso mesmo. E eu achei bastante interessante a sua fala, Sandecleia, porque quando o Francisco ele fala dessa tecnologia, que é uma tecnologia usada aqui na nossa região semiárida, aí nós temos aqui um apicultor, que é o José Erenildo, que pode explicar, talvez assim, com mais propriedade, porque ele cultiva, né, faz esse cultivo, e acredito, tira aí nossa curiosidade, José Erenildo, se existe também lá esse uso da tecnologia do armazenamento de águas através da cisterna para a produção e o manuseio, o manejo, né, na sua área. Bom, Arlete, aqui na nossa região, o armazenamento de água em cisternas ele é frequentemente utilizado, não exatamente para apicultura, né, mas para outras finalidades da agricultura familiar, muitas vezes, né. Para a apicultura, ela é uma opção utilizada por alguns produtores, né, não em muita maioria, não em grande maioria, na verdade, mas é uma opção interessante, desde que seja uma... Até porque a água de forma bem servida, a água potável, ela é essencial, o fornecimento da água para a agricultura é essencial, água da área. Isso interfere, inclusive, no bom desempenho de alguns aspectos dentro do ninho da abelha, né? Então, assim, a cisterna, na nossa realidade, ela é uma opção. Só que é mais comum aqui na nossa região o uso de outras fontes naturais e que são utilizadas para o fornecimento de água para abelhas e outras finalidades. Mas também existe a presença da cisterna e alguns produtores eles fazem aqueles que não têm água próximo aos seus apiários, eles fazem essa alimentação, esse fornecimento de água de forma contínua durante o período de escassez, né? No período de entre safra, o período de altas temperaturas, é essencial que tenha um fornecimento de água à vontade e o mais próximo possível da colmeia para que ela evite esforços maiores que possam comprometer, inclusive, o seu desempenho de manutenção na sua colmeia. Perfeito. Sandicleia, a apicultura é a principal fonte de sobrevivência para algumas famílias nesse período de pandemia. E como acontece esse processo? Olha, Arlete e todos que nos acompanham ao vivo, né? Atualmente, muitas famílias, elas sobrevivem da renda, né, da produção do mel, da geleia, porque a apicultura tem o mel e seus derivados, né? Tem o mel, tem a geleia real, tem o pólen, tem o própolis, né? Então, parte dessas pessoas, eles montam pequenas barracas na beira da estrada. Se você observar, o Picos é um
grandes produtores de mel, né? E a gente, quando chega próximo à cidade, a gente consegue ver as barracas na beira da estrada para comercializar os produtos. Então, isso é uma forma, né? É uma forma deles estar comercializando, mesmo com dificuldade. Eu faço parte de um grupo de câmaras setoriais da apicultura, e agora, dia 24 de fevereiro, vai ter, inclusivamente, uma reunião online para montar estratégias de comercialização, porque eles estão tendo dificuldade na comercialização, mesmo que existem formas de venda de barracas, em portas, cooperativas, né? Por ter a nossa flora aí diversificada, o nosso ambiente da região favorável para a apicultura, existe esse grande aumento aí na produção de mel, né? Na coleta do mel, que envolve aí toda essa produção e comercialização do mel e seus derivados. Isso feito de forma correta, né? Criação de abelha, que é um negócio atualmente lucrativo, existe cooperativa que atende agricultores. O importante a instituição que a gente trabalha, o CEFS, ele trabalha voltado à organização, né? Porque a união faz a força. Então, se você tem a Associação de Apicultores, né? Tem aquela quantidade de mel coletado ali, de geleia, todos aqueles produtos derivados, e de formas a agregar o valor do seu produto, né? Fica mais fácil a comercialização de que apenas um apicultor, né? Então, é por isso que a gente trabalha nessa forma de organização. Precisamos organizar, porque se ele é a principal fonte de sobrevivência, principalmente nesse período de pandemia, que teve fechamento de comércio, que existiu todo esse processo, existem essas dificuldades, mas existem os meios de comunicações, né? Hoje, muitos comercializam seus produtos divulgando, eu mesmo sou uma delas, que comercializo meus produtos divulgando pelo WhatsApp. Se você tem um produto de qualidade, você consegue comercializar. Então, a união das famílias também ajudou nesse processo para o aumento e essa principal fonte de renda nesse período de pandemia, né? Como houve esse isolamento, a gente sabe que já estamos passando aí para 2 anos de pandemia, né? Afetou muito, principalmente, a classe mais pobre, né? A gente sabe que quanto mais a classe mais pobre foi a mais afetada nesse período, devido a essas dificuldades encontradas, principalmente, né, aquelas famílias que sobreviviam de outra forma, e ficou mais fácil ainda para usar esses métodos da apicultura, porque feito de forma correta, sem agredir ao meio ambiente, de forma agroecológica, né, um negócio totalmente lucrativo. É importante ter mais incentivo para as cooperativas, né, para que eles possam dar suporte necessário para o andamento do negócio. E o apicultor, ele desenvolve, né, essa atividade que consiste na criação de abelhas, nessas produções de mel e seus derivados, que o mel é um dos produtos da apicultura nacional, né, o mel mais popularmente. Então, a apicultura, ela, de maneira geral, é importante essa atividade econômica para as famílias que vivem no semiárido piauiense, né, que a gente diz, tem aquele reflexo do bioma, um bioma de pobreza, não. Né? Aquela pessoa que consegue sobreviver, se adaptar muito bem ao clima e às condições da região aqui do estado do Piauí, né? Ele consegue ter um destaque nacional aí na produção de mel, onde existe aí, né, toda essa maior produção, né, uma produção de alimentos aí no nosso semiárido brasileiro. Então, a caatinga é um importante bioma do nosso território, rico em biodiversidade. Então, o apicultor do bioma caatinga, ele tem uma mina de ouro, né? Ele tem uma mina de ouro, sabe? Ele tem que ter toda aquela informação, que nem o José Irenildo aí, ele passa por capacitações, né? Então, o apicultor, ele tem que ter aquela formação. Nós temos uma florada aí importantíssima aqui mesmo para a nossa região do Mameleiro, né? Uma florada aí onde os mel de qualidade do mercado, né? E sem contar que emprega os conceitos da sustentabilidade econômica, né? O baixo custo, né? Que ele tem um baixo custo inicial, sem contar, levando em consideração as outras atividades.
e é uma ocupação permanente aí das famílias no seu meio, porque é uma atividade que pode estar tendo todo o trabalho, né, toda a mão de obra da família e despertar também a nossa consciência ambiental, né? Porque é importante a gente tirar o nosso recurso do meio ambiente, mas também sem agredir, porque muitos dizem, eu sou apicultor, mas será se você é um apicultor, aquele que vai derribar uma árvore para coletar o mel, né? Então, você tem que refrisar mais e conhecer melhor uma forma de estar retirando o mel sem agredir o meio ambiente, né? Plantar árvore para que possamos ter florada para coletar mel de qualidade. Excelente, Sandecleia. Fica aí a dica, né, a colocar a mão na consciência, né, e também ajudar, porque o que você falou está aqui nesse texto que eu vou falar para vocês agora, né, em relação à apicultura. Ela é considerada um agronegócio importante em sistemas de produção familiar de base ecológica, pois garante a polinização dos cultivos, a produção de alimentos para as famílias, a inclusão e geração de rendas, bem como a conservação de diversificação de espécies no meio ambiente. E nós sabemos que o programa Nestantin tem um propósito de compartilhar soluções. É o que a Sandecleia acabou de fazer, dando aí várias dicas, né? O que a gente, na verdade, o que a gente vem fazendo desde o início desse programa, né? Com a fala aí do Francisco. E pensando nesse compartilhar soluções, nós queremos agora perguntar ao José Erenildo como que acontece essa organização de apicultores na região onde você mora e trabalha. Então, compartilha com a gente agora, fala para a gente qual é o segredinho que vocês estão utilizando lá para que várias pessoas que estão acompanhando essa live também possam reproduzir essa boa prática, né, essa solução. Bom, Arlete, a apicultura aqui na nossa região, ela em maior parte, ela é organizada através de associações, né? Existe esse papel importante das entidades do âmbito associativista e cooperativistas com esse importante papel na organização social, né? Então, ela é praticada também de forma individualmente em algumas regiões, mas a grande importância de se desenvolver ela de forma coletiva é porque nesse contexto nós temos a união dos esforços, dos objetivos, nós temos a união de diversos fatores em que ela desenvolvida individualmente, em muitos casos, a dificuldade é maior, né? Um exemplo disso é a comercialização, por exemplo. É totalmente diferente o produtor, ele produzir o seu mel, né? É o carro-chefe da apicultura na região, e ele sozinho ter todo esse processo para comercializar o seu mel, né? Então, esse trabalho ele é feito pela cooperativa, né, onde o trabalho desenvolvido através de organizações sociais, ela facilita todo esse processo, desde a coleta da matéria-prima e a comercialização que é feita pela cooperativa. Então, a base produtora, ela se organiza em associações, onde se junta esses objetivos, onde se consegue meios melhores para trabalho, como, por exemplo, a estrutura. Hoje nós temos, em vários municípios da região, a estrutura adequada, conforme a certificação orgânica, né? As chamadas casas de mel, que são devidamente certificadas, estabelecida todos os padrões do Ministério da Agricultura e outras entidades que fazem esse processo de fiscalização e acompanhamento de todas as normas sanitárias e outras que são importantes nesse processo. Então, a apicultura, ela
ela é desenvolvida basicamente com a parceria entre as associações e cooperativas, né? Onde eu costumo destacar que a apicultura, alguns autores, eles classificam a atividade como ela imprescindível ao ponto da existência do ser humano, né? Então, não é só uma atividade rentável, vai muito além disso, a consciência ambiental. Então, a apicultura ela compreende três importantes fatores: o econômico, por ser uma atividade que gera, né, renda; o social, por gerar essa ocupação de trabalho, e todo esse processo de organização social na região, né, que tem outros benefícios também; e o ambiental, como a Sandra Cleia ressaltou, né? Então, o apicultor que desenvolve a atividade conscientemente, de forma consciente, ela tem enormes benefícios ambientais. Inclusive, os nossos produtores na região, eles têm uma consciência ambiental, graças a essa atividade, bem melhor que antes, né? Então, esse processo, ele tem vários pontos positivos, né? Porque a apicultura, ela é uma atividade na região, uma atividade que integra a agricultura familiar. Então, os nossos produtores, eles desenvolvem muito o trabalho em mutirão, a troca de mão de obra. Se desenvolve através dessas parcerias, onde se consegue minimizar os efeitos, vários efeitos, que se fosse trabalhar individualmente seria bem mais complicado, né? Então essa parceria ela é fundamental, né? Para o bom desempenho da atividade na região. Esse é o programa Nestantim, onde temos o propósito de compartilhar soluções. Agora a gente quer saber se tem algum internauta aí, com alguma curiosidade ou alguma sugestão, né? É o Maicon Leônidas. É para o Francisco. Francisco, sabemos que hoje o Brasil é o maior exportador de mel. Qual sua opinião para esse ano em relação à exportação? Vai aumentar? Só ligando aqui o microfone, Michael. Essa pergunta do Michael, Arlete, é bem interessante. Eu estava lendo uma reportagem agora sobre os maiores produtores de mel, as cidades, né? O Piauí tem como maior produtor São Raimundo Nonato, que está em sexto nas maiores produtores, as cidades de maior produtora do Brasil, e tem Picos em 10º colocado, ou seja, no nosso Piauí a gente tem duas cidades entre os 10 maiores produtores de mel. Em relação a Pix, quando a gente fala Pix, a gente fala até a capital do mel, já tem essa referência como a capital do mel. E Oeiras também a gente tem uma indústria que chama Samel também aqui, que trabalha muito com em relação a essa exportação do mel. Em relação a essa exportação do mel, cada dia que passa vem crescendo por causa da nossa qualidade do mel. Tem muitos produtores que trabalham com a questão do mel orgânico, que esse mel orgânico eles têm que passar por várias avaliações, né? E nossa questão do mel orgânico vem crescendo muito na nossa região, e essa questão da exportação, cada dia que passa, vem crescendo. No meu ponto de vista, vem crescendo muito essa questão da exportação de mel do Brasil. Então, a expectativa é para que continue, né, aumentando essa produção e, consequentemente, a exportação do mel. E aí, pessoal, gostou do tema? Hoje nós estamos falando sobre a apicultura como subsistência do povo da Caatinga do semiárido. Então, deixa aí o seu like, compartilha essa live, mande a sua pergunta
E tem uma pergunta aqui de um rapazinho de 13 anos de idade, que é meu filho, está aqui do lado ouvindo a gente conversar, e aí ele perguntou assim, mãe, tem um rapaz aí que produz mel, então pergunta para ele o que é mais difícil na produção do mel, ou seja, qual é a maior dificuldade, José Irenildo? Arthur, 13 anos de idade. Legal, Arlete, a pergunta. Bom, para hoje, nossa realidade é um dos maiores desafios que a gente convive aqui é a manutenção dos enxames no período de entre-safra, né? Porque nós produzimos mel, como o Francisco ressaltou, mel certificado orgânico, né? Tem lá seus desafios para a questão da alimentação orgânica, ele é mais restritivo diante de algumas exigências que a própria certificação expõe. Então, assim, a manutenção dos enxames no período seco é um dos nossos maiores desafios, devido a gente ainda não ter ainda fontes, não ter ainda recursos naturais de florada o suficiente para uma boa manutenção, para evitar perdas de enxames no período seco, que isso ajuda a você chegar no período de safra com um maior número de enxames, né, e consequentemente ter um melhor desempenho na atividade. Agora a dúvida é minha, José Irenildo. Essa perda, né, do enxame, qual é o fator responsável ou o vilão, né, para que aconteça essa perda aí do enxame? Pode se considerar vários, Arlete, desde a falta da alimentação em si, a falta da florada, né, que os enxames, quando se termina o período de safra, que é o que a gente chama de período de inverno aqui no semiárido, né, que ali ocorre basicamente aos 3, no máximo 4 meses iniciais do ano. Então, quando se passa esse período, se tem uma diminuição de floradas que produzem pólen, que é um dos principais componentes da alimentação da abelha. Então, essa entrada de pólen ela diminui drasticamente na colmeia, né? E isso ela impacta em a diminuição do enxame. A rainha ela, ela põe menos crias, e, consequentemente, o enxame ele diminui. Ele há uma diminuição de abelhas bem considerável. Então, isso eles ficam de forma bem reduzida, juntando com a falta de alimentação, a escassez de água, altas temperaturas também, tudo isso pode influenciar nessa questão dessa perda dos enxames, né? Como também alguns outros predadores, alguns outros, como os insetos, se o apicultor não tiver cuidado, ele pode ser um fator que pode causar danos ao seu apiário, no sentido de o enxame ser atacado por formigas, por exemplo, e outros, que isso pode colaborar, pode influenciar no abandono do enxame à colmeia. E formiga gosta de mel, né? Formiga gosta do que é doce, não é verdade? Pois é, interessante. Olha que ela sempre está para gente que não cultiva, buscando José lá. Irenildo, é até curioso, né? Porque a gente sabe, né? Se deixar cair mel aqui, cair um açuquinha, a gente sabe que a formiga ela aparece mas eu ainda não tinha essa consciência, né? Não produzo, é claro, né? Mas assim é interessante você comentar sobre isso, porque eu acredito que como eu fiquei surpresa agora, muita gente ficou também. Não sei se você quer comentar. Arlete, muitos cuidados são interessantes nesse período, né? Como um todo, né? Como em qualquer atividade, né? Mas assim, esse período de entre safra é um período que exige muitos cuidados, né?
essa questão do sombreamento. Se você não tem um sombreamento natural, é interessante que você auxilie de certa forma no com o sombreamento artificial para diminuir essas temperaturas, né? Porque a abelha ela tem um ciclo de vida muito curto, né? Exatamente por ela trabalhar bastante, ela não dorme, né? Então, à medida que você, por exemplo, à medida que as temperaturas aumentam na colmeia, por exemplo, isso desencadeia um trabalho mais forçado da abelha para ela manter a refrigeração da colmeia, e aí ela tem que buscar mais água. E aí é importante que essa fonte de água ela seja mais próxima possível para diminuir esse trabalho, né? Então, esses fatores, alguns fatores vão levando a outros. Então, se eu tenho escassez de sombra, eu vou, de certa forma, eu vou, automaticamente eu vou influenciar nessa questão do trabalho da abelha, né? E olha como esse compartilhamento que nós estamos tendo agora, né, de soluções, é importantíssimo, porque a fala do José Erenildo, aí lembro, né, do que a Sandecleia falou, da necessidade de levar até o agricultor, o apicultor, a informação, né, buscar esse conhecimento. E a gente vê que isso se faz necessário, porque existem as soluções, a gente está vendo aí, o José Erenildo acabou de nos apresentar bastante soluções, mas existe também a não informação, né? Que o apicultor, que o agricultor tem que ir atrás, tem que se permitir aprender para produzir, para ter uma qualidade, uma produção maior e melhor, não é mesmo, gente? Bom, o bate-papo está maravilhoso, viu? Eu estou aqui, eu tenho assim um certo medo de abelha, mas eu estou vendo que ela traz mais benefício do que medo, né? Antes da gente passar para a pergunta para o Francisco, nós vamos aqui interagir novamente aqui com o internauta, porque tá vendo como muita gente ficou curioso? E aí o André Borges, ele fala: a apicultura é uma atividade de fácil manejo e de boa lucratividade. Você quer comentar, Francisco, essa observação a gente acabou de ler? E segura bem, Salvador, que a gente lê já a sua. Francisco? Certo, Arlete. Obrigado, André Borges, por participar aqui do nosso programa. Essa afirmação que você falou é verdadeira, é uma atividade bem lucrativa. Eu esqueci de falar na minha apresentação que eu estou iniciando minha produção apícola agora. Vou tentar e vou conseguir ser apicultor também. Vou tirar minha primeira safra agora, esse ano. Em relação, quando a gente fala apicultura para a agricultura familiar, como subsistência no semiárido, são duas características da agricultura familiar. A questão da mão de obra da agricultura familiar e trabalhar com várias atividades. Essas são as duas características principais da agricultura familiar, é a mão de obra da própria família e a questão de trabalhar com a produção diversificada, trabalhar com apicultura, trabalhar com a parte agrícola, que é o plantio, ou seja, e a apicultura é uma das atividades lucrativas, igual o André afirmou, de fácil manejo, você tendo esse conhecimento técnico, né? Ela não requer muito tempo, ela, às vezes, dependendo da época do ano, você só vai fazer esse manejo uma vez semanalmente ou de 15 em 15 dias, igual o nosso apicultor já afirmou a questão da alimentação artificial, a questão no períodos que não tem a questão da florada, a questão da alimentação, colocar água para as abelhas. E em relação à pergunta do seu filho, em relação a, você perguntou aí qual é o maior desafio dentro da apicultura, né? A questão dos desafios, tem muitos desafios, mas aos poucos a gente vai pegando essa afinidade, vai tendo gosto e vai se apaixonando pela apicultura. Eu estou me apaixonando cada dia que passa pela questão da criação de abelhas.
Muito bem, tivemos uma queda na internet da nossa amiga, nossa companheira Leti, mas estamos pensa no programa neste instantinho de hoje, e você que está em casa, eu agradeço muito pela audiência. Francisco, tem uma pergunta. A Arlete está chegando aqui com a internet dela, mas ela está voltando. Pronto. Arlete, eu tive que aqui assumir um pouquinho, mas tem uma pergunta do internauta, eu vou só para completar aqui, viu, minha participação, viu? Boa noite ao Francisco, boa noite também à nossa Boa noite. conversa, também ao José Lenildo, e a todos que estão em casa. Tem uma pergunta do Maicon. Ele faz uma pergunta para você, José Lenildo. Bom, chegou bem na hora, José Lenildo. Você caiu também. Olha, o Maicon pergunta: existe ou tem alguma espécie de abelha que se adapta melhor no nosso semiárido, José Lenildo? Então, gente, fique à vontade. Um abraço para todos os internautas. Vão fazendo suas perguntas, faça seu comentário. É isso. No instantinho é de você, é de todos, né, Arlete? Aqui é a TV na Estante, sempre compartilhando soluções. E eu volto aqui a qualquer momento, caso precise, Arlete, estou aqui no suporte. Um abraço. Bom, respondendo aí a pergunta do internauta, se tratando da espécie Apis mellifera, que é a abelha com ferrão que produz mel, né? A espécie africanizada, ela tem se destacado mais no nosso semiárido por reunir algumas características importantes, como a resistência, a região, se melhor adequar a questões de temperaturas, questões de ambiente, ela tem se destacado bastante nesses aspectos. Nós queremos ver se tem mais alguma pergunta de internauta. Salvador Miranda de Souza, Salvador Avelino Lopes. Temos todas essas características climáticas, semiárido. Está faltando organização? Não, é uma exclamação, está faltando organização. Os apicultores estão recebendo capacitação em parceria SEMAR Prefeitura. No caso, eu entendi, né, pela colocação que ele fez, que se existe essa capacitação, talvez esteja faltando do apicultor procurar, né? Vocês entenderam dessa forma, pessoal? Aí tem mais um internauta participando, André Borges. Sem contar que a única atividade que não precisa ser feito desmatamento e sim reflorestamento. Nossa, essa daí casou com as palavras da Sandecleia, né, Sandecleia? Aí é meu irmão, Arlete. Pronto, tá em família. A gente está vendo que o pessoal está realmente envolvido com o tema de hoje. E aí, Sandercleia, vamos aproveitar aí a deixa que o seu irmão comentou, né? E aí eu fiquei curiosa em relação ao seguinte, né? Como você falou dessa capacitação e o internauta também aí afirma e até faz aí um comentário com a exclamação que existe essa capacitação. Eu quero saber, eu começo minha atividade como apicultora, onde procurar essa capacitação? Essa pergunta é para quem está aí começando no ramo, né, como o Francisco, e aí eu queria que você, já que você trouxe essa temática para a gente, que existe essa capacitação, existe essa informação que o apicultor é necessário receber, como fazer para a gente conseguir esse tipo de informação, de estudo, de capacitação? Olha, Arlete, existe SEBRAE, SENAR, instituições, né, que trabalham com projetos que levam capacitações, capacitação de pessoas, né, para exercer a atividade. Então, instituições como o Cefas, né, tem técnico disponível para esse tipo de capacitação. Você também pode estar baixando artigo na internet. Hoje, para quem sabe usar a internet, os meios de comunicações, existem N as formas, né, de você estar
capacitado para iniciar a sua atividade. Eu, como agricultora, pretendo, né, futuramente iniciar a minha atividade de apicultura. Ainda não exerço essa atividade, mas isso não quer dizer que eu não procuro estudar, informar, me capacitar para exercer essa atividade, né, antes de iniciar a cultura. Que nem meu irmão André falou aí, é uma atividade que não precisa, né, de desmatamento. Não, você tem que reflorestar. Sem contar que o apicultor ele pode estar plantando um tipo de cultura, de árvore, que possam estar tirando outra forma de renda também através do fruto, né? Então, tem o joá, que é muito adaptado aqui, que pode estar servindo para a alimentação animal também, como para a apicultura. Tem o umbuzeiro, que você pode estar utilizando em N formas o fruto do umbu, né? O caju, que tem... São N árvores que você pode estar plantando e estar colhendo mel. E isso que a gente quer levar para o apicultor, é informação, é capacitação, que nem esse internauta aí colocou muito bem. Existem essas capacitações, sim, existe secretarias de agriculturas, o Cefas, quando ele vai iniciar um projeto, projetos trienais, projetos que levam vida e dignidade às comunidades, porque você sabe que antigamente, né, as comunidades elas não tinham essa dignidade, né, eram povos esquecidos. Quando a gente chegava numa comunidade para levar procurar fazer um planejamento, procurar exercer algum tipo de oficina, de capacitação, eles diziam, aqui não funciona porque somos pessoas esquecidas. Então, a gente começa a desenvolver a formação, que nem o seu José Irenildo colocou muito bem, em questão da associação. Uma comunidade que ela tem a associação, uma associação organizada, não dizer só uma organização por existir o nome de associação. Não, a gente deve ter uma associação organizada, que isso facilita na plantação, que nem ele colocou muito bem aí, o trabalho, né, de mutirões, né, a troca de mão de obra familiar. Então, isso já é uma forma de gerar renda, porque eu já livro de pagar aquela diária, né, financeiramente, em espécie. Eu vou trabalhar, eu vou pagar de forma, né, no trabalho. Então, essa forma de mutirão é muito importante para a comercialização, para a compra de qualquer material, porque uma empresa, para ela fornecer um tipo de produto que eu vou precisar para iniciar a minha atividade de apicultura, né, porque o que está faltando é um incentivo na produção da apicultura. Eu sendo apenas um produtor daquela comunidade, vai ficar mais difícil, eu vou conseguir um preço altíssimo. E eu juntando toda aquela associação, que são aí aquela quantidade X de sócios, né, por associação, eu vou conseguir um preço mais justo, né, baixo custo de insumos, vou conseguir um preço melhor, porque eu vou conseguir suprir a necessidade do mercado em termos da produção de mel. Então, você, telespectador que nos assiste nesse momento pela TV Nestante, você pode nos procurar, né, porque a gente tem técnico capacitado para estar levando capacitações até a comunidade. É tanto que o Cefas, né, ele atende 40 comunidades em 10 municípios. E aí, tem mais internauta querendo te fazer pergunta, Sandecleia. Então, vamos lá. Maico Leônidas. Sandecleia, você é apicultora? Você tem criação de abelhas? Eu acho até que você já, na sua fala, respondeu, mas, por favor, seja rápida, breve. Marco, grande amigo, esse aí é assim, como eu tinha falado na minha fala anterior, eu estou começando a ideia, né? Porque eu vejo que é uma atividade que sustenta o homem no campo, que leva, né, a renda familiar aí. E se você utilizar o mel, souber agregar valor, né, ao mel, você pode estar fazendo remédios caseiros, você pode estar usando plantas nativas, plantas medicinais, e estar agregando valor juntamente com o mel, né? O que não falta é ideia.
Então, Marcos, respondendo a sua pergunta, a gente está começando o plantio de caju, haja visto que a gente tem uma propriedade que tem o potencial, né, para a produção de mel, porque a gente tem açude, que não seca no período da seca, a gente tem olho d'água, né? Então, falta mesmo você querer e correr atrás. Então, é isso que a gente está tentando. Meu irmão já está fazendo parte da SAMEL, né? E aí, o que é que a gente quer? É se juntar, né, para começar a, a criar, né, nossas colmeias aí, começar a nossa atividade e gerar renda aí para toda a família, sem contar, né, com um alimento saudável, porque vai ser um alimento sem uso de agrotóxicos. Mesmo a gente vê que ainda existe pessoas que utilizam agrotóxicos, mas isso cabe, né, o apicultor e o agricultor eles entrarem em acordo, né, em conversa, para nenhum sair prejudicado, porque a gente sabe que a abelha é quem faz a polinização, né, das culturas. E aí, se o agricultor ele vai colocar aquele veneno, aquele agrotóxico que a gente vê que o nosso presidente está cada vez mais liberando, né, agrotóxicos aí para o meio ambiente, isso torna prejudicial tanto para mim, apicultor, porque as minhas abelhas vão morrer, né, quanto também para ele, que a produção dele vai diminuir por conta da falta de polinização. Acho que eu respondi, né, Rum? Eu acredito que sim, e eu ainda acrescento ao internauta dizendo o seguinte: compartilhe essa live, porque talvez aquele amigo que você vai mandar esse compartilhamento esteja na dúvida ainda se começa ou não a produzir, a ser um apicultor, né? A produzir o mel. E aí, assistindo essa live, não vai tirar suas dúvidas, como vão ficar com mel na boca, com vontade de começar esse cultivo, porque assim, as informações, elas são tão práticas, né? É algo que parece estar tão palpável que qualquer um pode começar aí, pegar essa informação, estudar, pesquisar e tá aí produzindo, praticando uma atividade que tem um rendimento bom, segundo o que os nossos convidados aqui estão explicando. E aí, Francisco, acho que você ficou até mais assim, né? Com vontade de correr lá para a tua cultura, né? Porque eu cultivo tanta informação boa que pegou aqui nesse programa de hoje. E a gente sabe, Francisco, que o agricultor, o sertanejo, cruel, né? Chega a ser cruel essa convivência com o semiárido, né? Porque é difícil, o produtor ele tem que ter muita força de vontade, né? Para vencer todos esses desafios que a gente vem enfrentando, seja no período de seca, seja no período de muitas chuvas. Então, quais os maiores desafios enfrentados pelo sertanejo na convivência com o semiárido? Esses desafios, né, quando a gente fala semiárido, a gente vai em relação ao clima, né? Esses desafios que os produtores, agricultores familiares sofrem muito. Quando a gente fala em clima, já vem na mente essa questão das altas temperaturas, essa questão do baixo índice pluviométrico, a questão dessa mal distribuição, chuvas irregulares, essa questão de acessão à terra, a questão de acesso à terra, financiamento, assistência técnica, como a Sandecler falou anteriormente, essa questão da educação do uso da água, ou seja, são grandes desafios. Mas se eu for citar o que eu acho, no meu ponto de vista, o maior desafio do produtor na agricultura familiar é o próprio homem. Cada dia que passa vem aumentando essa questão do desmatamento, os índices de queimadas estão aumentando cada ano que passa. No meu ponto de vista, o maior desafio do produtor hoje é a questão da conscientização do homem do campo em relação à natureza, a questão do desmatamento e também a questão das queimadas. Eu mesmo, no ano passado, eu fui colocar alguns ninhos, né, para captura de enxames, e eu tive prejuízo com essa questão de queimadas, queimadas que veio de outras propriedades e chegou até a minha propriedade e tive perda, né, de algumas colmeias.
E a questão do desmatamento vem diminuindo a questão da florada. A florada, com o uso desse desmatamento, com o uso excessivo de agrotóxicos também, que o homem vem usando na agricultura, na parte agrícola, o uso desses defensivos agrícolas, que ele usa esse termo bonito, defensivo, mas é nada mais do que os agrotóxicos, né? Vem poluindo a questão dos rios, riachos, onde as abelhas, elas utilizam aquela água, e no meu ponto de vista, eu não levo em consideração essa questão climática, essas altas temperaturas, esse baixo índice pluviométrico, que é essas chuvas irregulares, essa questão da assistência técnica. No meu ponto de vista, o maior desafio é o próprio homem mesmo. E fica aí, gente, mais aí um apelo, né? Hoje, plante uma árvore, foi um apelo. Evite as queimadas, está sendo outro apelo, né? Porque é muito difícil. A gente sabe que a nossa região ela sofre muito. E a gente tem agora aqui no chat hoje, graças a Deus, né? A gente fica animado quando o internauta interage aqui com a gente. Então, tem mais uma pergunta aí para o José Erenildo. Vocês podem estar orientando melhor isca para a captura de abelhas para quem vai iniciar uma atividade apícola? O José Erenildo. Ou se alguém quiser contribuir também. Em relação Deixa eu a essa questão. Vamos fazer só o seguinte. Continua, vai. Daqui a pouco a gente pega aí a pergunta do Elton. Pode falar, Pronto. Francisco. Arlete, em relação a essas iscas de capturar, normalmente na parte do ninho, que é onde a gente captura os enxames, a gente coloca em campo, né? A capturar os enxames, a gente utiliza um pedaço de cera alveolada nos quadros dos ninhos, né? Mas para ter um maior atrativo, a gente faz algumas soluções através de plantas medicinais, né? Que é o uso da ervacideira, o capim-santo, a gente faz uma calda e a gente aplica na caixa para ficar aquele cheiro atrativo, né? Porque aquelas plantas medicinais, a ervacideira, que é conhecida aqui popularmente na nossa região, o capim-santos, ela é bem atrativa a questão do seu cheiro e a gente aplica ali nos ninhos para ter a maior atração desses enxames na captura, maior facilitação na captura com o uso desses extratos que a gente fala aqui, extratos naturais. Excelente pergunta, né? E agora vamos fazer mais uma pergunta aí para o José Erenildo. A pergunta é do Elton. Não me recordo se eu li quem fez a última pergunta, mas muito obrigada, internauta. O Elton, ele fala, boa noite, José Erenildo. Deixa eu te perguntar qual dificuldade maior para implantar o projeto de apicultura. Só que o José Erenildo caiu. Algum de vocês quer responder essa pergunta? Consegue responder? Arlete, em relação a essas dificuldades, não sei se a Sandra queria falar, as minhas principais dificuldades é porque eu estou trabalhando de forma individual. A apicultura é interessante ela trabalhar de forma coletiva, ter pelo menos, no mínimo, um parceiro, trabalhar em dupla. No meu ponto de vista, a maior dificuldade é essa, porque tem a questão de levar as caixas para campo, né, para vegetativa, na hora de fazer os manejos que a gente tem que fazer, um tem que ficar com fumigador, o outro tem que ir ajudando a trabalhar em equipe. A maior dificuldade é essa, você não tem como trabalhar de forma individual. Tem maior dificuldade, é uma atividade que você tem que trabalhar, no mínimo em dupla, que o apicultor enfrenta. Em relação também ao custo de produção também, às vezes é um pouco elevado se a gente for comparar com outras atividades agrícolas. Aqui na minha região, uma caixa de abelha está em torno de quase R$ 300. Isso vai variar de acordo com a região, com a madeira que é feita essa caixa, né? A gente tem que usar vários equipamentos, como, por exemplo, o macacão, por exemplo, é 200 e poucos reais, o fumigador, ou seja, em relação a outras atividades também, o custo um pouco elevado para quem vai iniciar, entendeu? Por isso que é interessante trabalhar
de forma em equipe, que você pode pegar o fumigador emprestado, na hora de você extrair o mel, a centrífuga, que é um dos equipamentos que é utilizado, pode pegar junto com a associação, se você tiver uma associação, ou seja, é uma forma, a dificuldade maior que eu vejo é isso, trabalhar individual você vai ter uma maior dificuldade. Temos mais internauta participando, porque hoje eles estão deixando esse programa aqui bem recheado, bem doce, né? Opa! André Borges. O juazeiro é uma das melhores fontes de alimentação para as abelhas no período de escassez de chuvas, sendo que é o período em que ela faz a sua floração. Vocês querem comentar a observação aí que o André Borges está colocando? Ele está simplesmente afirmando, né? Como conhece o bioma Caatinga, o juazeiro ele é uma das plantas aí nativas que no período da escassez tem um número grande aí de floração, né? Onde você pode estar, as abelhas podem estar conectando aí, né? O pólen levando aí até a sua colmeia. E só complementando aí a fala do Francisco, né? A pergunta anterior do Elton, se eu não me engano, em relação às dificuldades. Eu acho que uma das principais dificuldades é você não fazer o planejamento, né, não estudar antes aquela atividade que você quer começar. Então, é a falta de informação, né, e quando o Chico fala em relação aos equipamentos utilizados, né, para todo o processo da apicultura, é por isso que eu ressalto aqui, né, bato na mesma tecla, a importância da associação, porque para você conseguir uma política pública voltada para a apicultura, né, então é mais fácil de que um apicultor sozinho. O Chico ele está encontrando essa dificuldade porque ele está iniciando o ramo sozinho. Mas se você consegue montar uma associação, você consegue parcerias, né? É muito importante você encontrar parcerias. Existem instituições, né, que querem estar evoluindo ainda mais e você consegue vários itens através de parcerias, sem contar também com a associação que você consegue aí até uma casa de mel com toda a estrutura. Perfeito. Pessoal, o programa de hoje ele está assim excelente. O tempo está avançando, mas tem perguntas que a gente precisa fazer porque o momento é propício para isso. E aí, Sandecleia, como você falou, Sandecleia, você falou muito assim sobre programas, sobre associação. Eu queria que você explicasse para a gente, para os internautas que estão aqui nessa live, como funcionam os programas de pequenos projetos ecossociais na Caatinga e no Cerrado. Arlete, é uma das grandes dificuldades que o apicultor encontra em relação a esses programas que podem estar beneficiando a esses programas ecossociais. Porque há vários editais, nós como instituições sabemos, né, dessa dificuldade, a gente consegue mobilizar toda aquela... E a gente sabe que esses projetos, né, sociais, eles vêm para associações e cooperativas, né, comunidades quilombolas também, são essas que estão mais à frente. Então, são programas que eram para dar visibilidade, né, ao conjunto de projetos apoiados, projetos ecossociais, né, beneficiando o socioambiental aí, mas que a gente vê que temos essa dificuldade por conta. Mobilizamos a comunidade, conseguimos todas as documentações necessárias daquele edital, a instituição, ou o governo, a SAF, ou qualquer outro projeto do governo, ele lança o edital. As instituições, como o CEPAS, que atende às comunidades, entram em contato com essas associações, elaboram todo o projeto, mas sendo aprovado, cadê o recurso? Né? Não é liberado. Então, existe essa falta de incentivo governamental. Né? Então, o agricultor ele tem todo aquele incentivo, monta a sua associação, tem toda aquela
vontade de exercer a atividade, mas quando chega lá, existe aquelas burocracia que a gente sabe que é grande, né? Então, a gente precisa ter benefícios socioambientais, territoriais e globais gerando, né? Demonstrar a importância do mecanismo de apoio, principalmente nessas iniciativas dessa natureza, como a apicultura. A gente precisa mais incentivo, porque a gente já sabe que é uma cultura que gera renda. Então, quando olhamos a realidade, né, à nossa volta, é impossível não ser afetado pelas informações, né, com esse esforço total que todas as comunidades, instituições levam, mas a gente vê que é impossível e a gente é afetado, né? Então, na hora de acessar essas portarias, esses projetos sociais, por mais simples que sejam, deve ter, né? Eles, por mais simples que eles sejam, eles devem ter cuidadosamente, eles devem ser cuidadosamente planejados por conta essa frustração, né? Do apicultor ele fornecer, ele elaborar todo aquele projeto para conseguir acessar esses projetos ecossociais na Caatinga e no Cerrado, e aí existir essa falta de planejamento, não ter o recurso liberado. Então, a fase do planejamento de qualquer iniciativa, né, deve ser considerada como uma atividade prévia. Então, eles têm que prever que realmente tem esse recurso disponível para, né, que já sabe que existe essas burocracias para o pequeno acessar, que a gente considera como pequeno, né? Então, tirando dessa burocracia, dessa falta de planejamento, porque se o governo lança um edital, o agricultor, o apicultor, nós somos os pequenos, vamos acessar esse projeto aqui social que está voltado para a Caatinga, para o Cerrado. Elabora todos ali dentro do critério, né, que já existe toda essa burocracia, e aí no final, por conta da falta de planejamento deles, né, o apicultor não consegue acessar o recurso porque não tem o recurso disponível. Então, isso é frustrante e a gente vê que falta esse incentivo na apicultura e em todas as outras atividades do homem do campo. E, de certa forma, chega a ser até desmotivador, né? A gente tem aqui o exemplo do Francisco, né? Que começou agora a sua atividade sozinho, talvez até por falta, né, Francisco? Desse incentivo, dessa ajuda, né, para o pequeno produtor. E aí a pergunta vai para vocês dois agora, tanto para o Francisco como para a Sandercleia. Mesmo com toda essa problemática, com toda que a gente está vendo que a dificuldade para começar é muito grande, mesmo assim, vale a pena o produtor, o agricultor, passar a ter esse novo tipo de cultivo como forma de sustento? Vale a pena? Vale sim, Alete, vale muito a pena, né? Não só a Alete, como todos que estão aí nos assistindo, porque a apicultura ela é considerada importantíssima, né, no sistema de produção familiar de base ecológica. Então, o apicultor ele tem que erguer a cabeça, correr atrás, com as dificuldades, a gente sabe que para os pequenos, né, existe essa dificuldade de chegar até o mercado. Mas se todos conseguem, por que não nós não conseguimos, né? Então, vamos correr atrás, devemos, quando eu falo, temos que garantir, né, essa produção, que é uma produção familiar, é uma geração de renda, conservar, né, a conservação, diversificar as espécies aí do meio ambiente. Devemos avaliar os impactos da agricultura, né, no ecossistema, que a produção apícola, principalmente aqui na área da Caatinga, né, ela tem aí um potencial muito grande na produção de mel. Então, apesar dessas limitações pluviométricas, os produtores, eles obtêm aí mel em grande quantidade. Então, a melhor forma é você planejar, pôr em prática, né? Primeiro de tudo a ideia, planejar, colocar os riscos também, que toda atividade ele contém risco, e seguir em frente,
procurar se organizar melhor e exercer a atividade em todo vapor. E aí, Francisco, suas declarações. Vale a pena insistir, Francisco? Esclareceu bem. No meu ponto de vista, eu acho que vale a pena sim. Tem um retorno econômico bem viável quando o apicultor, o produtor, começar a pegar, a vender seus produtos. A gente só fala no mel, né? Mas tem a cera. Tem produtores que trabalham com a produção de cera alveolada, que é uma parte de uma cera que é bem utilizada pelos apicultores para realizar sua produção. Ou seja, tem vários subprodutos além do mel e tem um retorno econômico bem viável. Como eu mencionei anteriormente, falei anteriormente, a característica do agricultor familiar aqui do nosso semiárido, da nossa caatinga, a característica é trabalhar com várias atividades. E eu conheço alguns produtores que trabalham só com apicultura e vivem só da apicultura, ou seja, é uma atividade que tem um retorno econômico bem viável e, e eu recomendo para quem mora aqui na nossa região, do nosso bioma caatinga, eu recomendo trabalhar com a apicultura, com a produção de mel. Pessoal, esse programa está chegando ao final. E eu digo isso assim com a dor, assim, um aperto no coração, porque pensa num bate-papo assim, doce, né? Gostoso mesmo da gente conversar sobre isso, porque eu não tinha conhecimento em relação à produção, né? Tenho um certo medo, já confidenciei aqui para vocês, né? Mas eu vejo que vale a pena sim, o retorno é rentável e as informações que vocês trouxeram hoje foi assim de extrema importância para o apicultor, né? Tantas formas aí de você buscar conhecimento, de você aprimorar essa sugestão também da coletividade, né? De fazer isso de forma de associação também é excelente. E para finalizar, né, porque a gente já vai aí puxando aí um pouquinho aí do nosso horário, para finalizar nossas perguntas, eu gostaria que cada um de vocês fizesse suas considerações finais. Vamos dar a vez aqui para a nossa abelha rainha hoje, a nossa Sandercleia. Olha, Arlete, o tempo ficou curto, né? É diário, mas as informações é importante. Eu sempre digo que a apicultura é uma mina de ouro, que o Brasil tem fortíssima chance de tornar a apicultura aí como uma atividade maiores do mundo, né? A gente vê que precisamos entender mais como funciona, ter amor. Eu discordo de Chico, não é paixão, é amor, Chico. Precisamos ter amor pela atividade, né? O nosso bioma caatinga é uma mina de ouro e de méis bons. Então, só precisamos ter responsabilidade, porque é possível ter uma apicultura profissional na Caatinga, quando a gente diz que existe agricultores que sobrevivem só da apicultura, isso é verdade, né? Precisamos utilizar a apicultura profissional, sem dificuldades agora, né? Precisamos de seriedade na atividade, tecnologia e comprometimento. Então, essas são as dicas valiosas para quem quer iniciar a atividade da apicultura. Excelente. Francisco, faça suas considerações finais e deixa esse povo aí com mais doce aí na boca, com mais vontade de produzir mel, de ser apicultor. E olha like, né, Arlete? Isso, e o like, gente, não esqueça e compartilha, né? Eu tenho certeza que quem está assistindo agora tem alguém que já comentou, que tinha curiosidade, tinha vontade de trabalhar com essa forma de atividade agrícola, né? E é a agrícola que fala, né, gente? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, porque realmente eu não sabia nada sobre a produção de mel. Mas, Francisco, vamos lá. Só tenho a agradecer a vocês do programa, a Arlete, pelo convite, a Edna, que entrou em contato comigo, né? E falar que a apicultura, a gente só falou hoje à noite uma parte no geral, né? A gente nem entrou na parte técnica, que é mais apaixonante ainda, que é quando a gente vai falar sobre as abelhas em si. Como eu mencionei anteriormente, o nosso Piauí tem muito a crescer, né? A gente até falei que tem 2 cidades entre as 10 maiores cidades produtoras de mel do Brasil. A gente citou o São Raimundo Nonato, que está em 6º, o Pix está em 10º,
a cidade de Pix, a nossa cidade vizinha aqui a 90 quilômetros de Oeiras. A Sandecléia citou o exemplo também da Sanmel, que é uma indústria que trabalha mais com a questão da compra e exportação desse mel. Ou seja, nós estamos no local certo e na hora certa. É dar o primeiro passo, se capacitar, se planejar e, com fé em Deus, dar tudo certo essa questão da produção apícola no nosso bioma Caatinga, no nosso semiárido. Só quero agradecer e uma boa noite, Arlete, boa noite, Sandecléia. E foi muito bom que o tempo passou bem rápido, né? Voou feito as abelhas, né? E aí a gente deixa também aqui o nosso agradecimento ao José Erenildo, né, que teve aí um probleminha com a conexão da internet, caiu, mas dizer que o conhecimento que você compartilhou com a gente aqui foi riquíssimo. A gente precisa, fica aí a dica aí para o programa Nestantin, de mais um programa, né, para a gente falar sobre essas tecnologias, sobre a abelha em si, como o Francisco acaba de nos falar, porque realmente é um conteúdo rico. É um conteúdo rico, é uma forma de produção para o apicultor que é rentável, né? Então, eu acredito que muita gente aí ficou com aquele gostinho de mel na boca. E a gente só tem a agradecer a disponibilidade de cada um de vocês convidados. Muito obrigada, Sandecléia, muito obrigada, Francisco, ao José Erenildo, por dedicar um pouquinho desse tempo para vir aqui no programa Nestantin, compartilhar soluções, falar dessas boas práticas que acontecem na região de vocês. O programa de hoje foi apresentado por mim, Arlete Sepúlveda, Arlete Ribeiro. Tem aí a produção, teve a produção da Anísia, da Edna, do Juliano, e o técnico de hoje foi o André Vitor Alves. A gente agradece ao internauta que esteve presente desde o início, né, que mandou a sua pergunta. A gente encerra agora o programa, mas você pode ficar aí, continuando com os comentários, dando sugestões para os próximos programas. E muito obrigada pela participação. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar esse programa para um amigo, para a família. Vai no grupo da família, no grupo dos amigos. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, às 7 horas da noite, para mais um programa Nestantin. Então, muito obrigada. Se inscreve aí no nosso canal. Obrigada, gente. Até mais.